Eu sou Aguinaldo Oliveira. Eu sou o engenheiro Gustavo Moraes. Esse é mais um episódio do SFX EnergyCast. Hoje falando com o Ricardo Trentin, da LCS Link Engenharia. E você achou que eu não ia saber falar o nome da sua empresa, né? Acertou de primeira. Não é comum. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Agradeço estar com vocês, amigos, e falar um pouco aí desse mercado. Muito bom. Então, hoje o tema do episódio será sustentabilidade corporativa, né? E aí a gente podia começar já pedindo para você explicar esse novo tema, né? Que substituiu um tema tão usual no mercado. Pois é, a gente da engenharia, nós conhecemos um tema bem já batido, por assim dizer, no mercado, que é o tema de eficiência energética. Obviamente a gente está falando sobre projetos de eficiência energética, mas agora com um olhar muito mais voltado para como eu faço esses projetos nessas selvas de pedra que nós temos nas grandes cidades, no que a gente chama do meio ambiente construído. E como que eu implemento projetos que sim vão no caminho da sustentabilidade, mas que também consigam dar um retorno financeiro ao acionista, que é, eu acho que, o grande desafio, né? Muito bom. Até porque, muitas vezes, aquela tecnologia que dá certo num lugar não dá em outra, né? Eu que venho da área de treinamento, muitas vezes o treinamento que eu ofereço numa empresa, se eu tentar oferecer em uma outra empresa de outro segmento, ela acaba não funcionando, às vezes ela leva até um resultado ruim. A gente tem que observar muito o nosso cenário. Na área de energia também, né? Sim, eu concordo plenamente. Eu acho, inclusive, que o termo ficou um pouco batido justamente por fornecedores que tentavam empurrar uma caixinha que vai resolver todos os seus problemas. E a gente acredita bastante que isso é um processo. Ele é um processo, muitas vezes, que começa pela própria cultura da empresa. Às vezes você não está naquele momento e nem por isso você não vai conseguir ter bons projetos. De verdade, a eficiência que gera a sustentabilidade, ela é um desafio de você contra você mesmo, quanto empresa, né? E por isso que é muito importante também criar baselines, né? Como eu estava, um erro comum é você começar a implementar projetos de melhoria sem saber como você estava. E aí eu brinco com os nossos clientes, né? A sua régua já subiu um pouco. Agora, quando você for fazer, já é a partir daqui. Então, eu concordo e acho que o caminho é entender o ponto que o cliente está. Ricardo, isso tem a ver com a maturidade da empresa? Quer dizer, aonde eu estou, olhar em que ponto eu estou tem a ver com eu perceber qual a maturidade que eu tenho em relação a essa questão energética? Sim, é exatamente por aí. E o que a gente percebe é que às vezes os clientes, eles chegam com grandes projetos, sonhos grandes, super interessantes, mas que eles estão muito distantes. E a gente brinca, né? Às vezes você fala, olha, eu quero ter um projeto tecnológico com inteligência artificial, eu quero gerar conforto ao usuário de uma forma mais inteligente, mas você abre o quadro de energia dele e você ainda tem aqueles... Lembra daqueles disjuntores pretos, Nemo? Você fala, precisamos olhar um passo anterior. Você primeiro precisa começar a atender às normas, para depois a gente começar a planejar. Mas o sonho grande é legal. E você divide em etapas. A gente tem alguns grandes clientes que nós estamos aí, tem um específico do mercado financeiro, um grande banco. A gente está no 10º ano de um projeto que nós desenhamos juntos lá atrás e a gente vem ano a ano implementando novos projetos com vistas na eficiência. E isso é interessante porque vem bem de encontro também com o crescimento do mercado, com essa transição energética. Né? Hoje, um posto que existe de trabalho é o consultor de energias. Então você tem que fazer uma consultoria, que nem o Ricardo comentou, para entender o momento energético daquele cliente. Não existe mais aquele projeto de prateleira, da caixinha preta, que você chega e serve para qualquer empresa. Na verdade, hoje não serve para nenhuma empresa mais. Né? Por isso do termo sustentabilidade corporativa, onde você tem que ser um consultor e entender as necessidades daquele cliente e desenhar um projeto personalizado específico para isso, correto? É exatamente isso. A gente costuma dizer que comece por um diagnóstico. Tente entender em que ponto você está para que você possa
realmente decidir projetos que vão ser úteis para a tua realidade. Esses diagnósticos eles podem ser desde uma entrevista, você não precisa gastar dinheiro conosco para isso, e existem os diagnósticos especialistas e o que a gente chama de plano diretor, aí já com um olhar mais de longo prazo. E a gente percebe incrível, né, que quem investe mais na visão gasta menos depois. A gente tem alguns exemplos que são típicos para isso. Até porque quando você fala de indústria, a energia na indústria é um dos seus principais insumos, não é? Então, quando a gente não moderniza essa fonte de energética, naturalmente o nosso concorrente vai fazer. E mais, né? Eu brinco, mas é um bom exemplo. Se seu carro estiver fazendo 2 km com litro, você vai levar na concessionária. Né? Você sabe que tem algum problema com ele, porque é natural da nossa cultura. Com os equipamentos acontece exatamente a mesma coisa. E a climatização é típica, né? Então o teu carro está te levando do ponto A para o ponto B. O teu equipamento de climatização está entregando aquela temperatura, mas a que custo adicional e quanto isso tem ao longo do tempo? A gente tem vários estudos que mostram alguns clientes com, olha, daqui 2 anos você já compraria um equipamento novo. Então hoje, nosso bordão é energia e tecnologia, né? Nós investimos já há alguns anos em modelos de inteligência artificial para melhorar a predição de falhas de equipamentos, a predição de consumo. E hoje a gente já consegue enxergar aí com 15, 20 dias de antecedência que um equipamento vai apresentar uma falha com mais de 93% de assertividade. Isso demora. Isso contando um pouco da nossa história, demora para você criar esses modelos e fazê-los assertivos. Mas depois que você começa a colher esse fruto, você começa a ter uma entrega que vai em encontro dessa sustentabilidade e demonstra com métricas claras ao teu cliente como ele está perdendo dinheiro em determinados processos que ele não modernizou. Muito bom. Vamos fazer um intervalinho? Não. Já chegou o primeiro intervalo aqui, né? O assunto é bom, flui bem, né? Foi. O meu foi só 2 minutos que vocês fizeram, né? É mais ou menos isso. Isso tá bom. Mas, falando em 2 minutos, 30 segundinhos de intervalo e a gente volta. Pensando em investir em um novo negócio? A energia solar fotovoltaica é o setor que mais cresce no Brasil e no mundo. Isso porque, além de renovável e não gerar danos ao meio ambiente, a energia solar ainda pode economizar até 95% na conta de luz. E a SFX Solar, há mais de 20 anos no mercado, oferece a você a oportunidade de ter o seu próprio negócio com um baixo investimento e alto retorno. Nossa experiência de negócio e estrutura permitem que os franqueados entrem fortes e capacitados no mercado, se preocupando apenas com o setor comercial. Disponibilizamos um treinamento comercial para você e sua equipe, além de todo o apoio de marketing, como site, cartões de visita, folders e muito mais. Tudo pensado no sucesso da sua franquia. Querendo empreender no setor que dobra de tamanho a cada ano? A SFX Solar é a escolha certa. Venha empreender com a gente. Seja um franqueado você também. SFX EnergyCast, segundo bloco, hoje falando com o Ricardo Trentin, ele que é da LCS Link Engenharia, e eu tô lendo na sua camiseta para não errar, que é mais importante. Ricardo, bastante tempo atrás, a gente tinha as indústrias que ficavam localizadas onde hoje é meio de cidade. E quando foi anos 80, 90, a gente percebeu aquele monte de indústria grande trocar de planta, ou seja, o sujeito ele ia lá e abandonava a planta dele que tinha no meio da cidade e ia lá para o distrito industrial. E nós, leigos, ficávamos falando assim, esses caras são loucos, vão abandonar tudo isso aí. E na realidade ele estava ganhando muito em função de malha viária, em função de transporte, quer dizer, ele estava facilitando a vida dele. Então aquilo não era, na realidade, um gasto,
Era um investimento que ia o tornar muito mais forte no futuro. A tecnologia, ela funciona mais ou menos nesse sentido? Eu acho que sim, no aspecto, bom, é uma brincadeira, mas explica como a gente vê a IA que a gente aplica no mercado de infraestrutura. A gente brinca que tem aquela IA do carro autônomo, da nave que vai para Marte, mas a gente tem a IA que quem tem alguns cabelos brancos como eu vai entender. Eu não entendo. A IA MacGyver. Eu tinha um fósforo, eu tinha um chiclete e eu tinha que fazer uma bomba. Essa brincadeira demonstra como você, por exemplo, pega um processo cuja automação industrial já resolveu as métricas, mas ele não é economicamente viável. Explico. Um equipamento simples de ar-condicionado, tipo um split, tipo um fan coil, você já sabe há muitos anos como sensorizar esses equipamentos para que você tenha as métricas que vão te levar à eficiência desse equipamento. A questão é a seguinte, um split desses custa 3, 4 mil reais, você vai gastar quase isso de sensoriamento. Então é economicamente inviável. Aonde que a IA MacGyver entra? Com um sensoramento pobre ou muito simplificado, você consegue, com mais dados e comparativos com o tal do Big Data, muitos dados, você consegue chegar à mesma conclusão. E foi essa a nossa aposta no final de 2018. Então, a LCS Link fez um spin-off de uma empresa para desenvolvimento de modelos de inteligência artificial, a Mocha Mind, e aí a gente começou a investir nesses modelos para que a gente conseguisse, no mercado de infraestrutura, conseguir tirar essas conclusões que, de fato, os engenheiros já conheciam, mas que a gente acabava olhando para processos que não eram economicamente viáveis. E é aí que a gente entrou, então, dentro de grandes retrofits. O que você mais tem por aí são equipamentos de climatização que precisam de retrofit. E é por aí que a gente vai. Você deu um nome para isso, né? Que é predição, como que é? A predição do consumo e das falhas é fundamental para que você tome ações preventivas antes da tua falha ou do teu desvio de consumo acontecer. Então, o que a gente fez foi criar índices que vão mostrando a variação da eficiência de determinados equipamentos. Então, é simples de explicar. Se você está com um índice e ele tem uma pequena variação, foi uma degradação natural do equipamento. Se ele tem uma grande degradação, é porque você vai precisar fazer uma corretiva nele. E tem um efeito colateral que a gente não planejou, mas que acontece quando você fez uma preventiva nesse equipamento, a curva aumenta, ela muda o ângulo dela um pouquinho. Então a gente consegue identificar manutenções preventivas em equipamentos. A gente acredita que isso, ao longo do tempo, hoje a gente já tem milhares de equipamentos na nossa base, ao longo do tempo vai gerar um aprendizado em que você pode saber como você está em relação ao seu mercado, por exemplo. Eu não posso dizer que o banco A, mercado financeiro, que a gente atende bastante, eu não posso dizer que o banco A é menos eficiente na climatização do que o banco B. Eu não posso identificar. Mas eu posso dizer que o banco A está melhor ou pior relativamente à média do mercado ao qual ele está inserido. Isso eu posso. E isso vale. Então é por aí que a gente está indo. Isso é interessante porque cada vez mais a tecnologia e energia caminham juntos e cada vez mais a união, né, desses dois segmentos ajudam exatamente no que o Ricardo acabou de comentar. E isso é bem interessante porque, como você comentou, você consegue às vezes inverter a curva apenas usando uma inteligência artificial, por exemplo, onde consegue prever uma possível manutenção, né, e se antever a isso e não esperar o equipamento parar ou até às vezes uma falha poder gerar um custo maior nisso, ou você aumentar a vida útil. Então hoje eu acho que grandes corporações estão percebendo que isso não é um custo, isso é um investimento para diminuir custos a médio e longo prazo, né, com isso. Então eu acho que essa junção é cada vez mais fundamental e necessária. Sim, sem dúvida. Um exemplo típico, pegar um exemplo de um grande cliente
que a gente tem negócios nessa parte de sustentabilidade corporativa, ele tem no Brasil inteiro aproximadamente 60 mil equipamentos de climatização. Climatização é o grande vilão dentro de cidades para essa questão do consumo de energia elétrica. E aí, esse cliente ele tem uma base que a conta que ele faz é o seguinte: depois de 4 anos de vida do equipamento, se eu tiver uma falha, eu não ponho mais esse equipamento para manutenção, eu troco. E o custo dele para um equipamento simples como um split é de R$7 mil aproximadamente. Porque é 3 mil do equipamento, mas ele tem que contratar uma mantenedora, a instalação dele tem que ser noturna, R$7 mil. 6 vezes 7, 42. 420 milhões. É disso que nós estamos falando, né? Se a gente consegue com uma IA dizer, olha, esses aqui você consegue segurar mais um ano, se eu fizer isso em 5% do parque dele, você vê o tamanho da economia. É disso que nós estamos falando. Um outro cliente, um prédio AAA lá na cidade de São Paulo. A gente fala o Shell, né? É um prédio multiusuário, então o Shell significa que é a parte que o condomínio cuida, que é a central de água gelada, dentro dos pisos ele não cuida. Só no Shell ele teve 15% de economia só em decidir o melhor horário de ligar a central de água gelada e o melhor horário de desligar. Hoje é uma segunda-feira, clima ameno, tá chovendo, não precisa ligar às 5h30. Tranquilamente, 40 minutos depois, você vai ter o mesmo resultado de climatização. Entendi. E na hora de desligar. Só isso já traz muito dinheiro. O que a gente quer dizer é que o mato ainda está muito alto. Tem muita coisa legal para se fazer ainda, para trazer, e aí fechando, né? Economia. Tem que sair uma economia na conta de energia. Não é só isso, mas isso tem que ter também. Essa inteligência que é o produto que a gente precisa entregar para o nosso telespectador. Então nós vamos falar mais sobre isso aí no terceiro bloco. Enquanto isso, mais um intervalinho aqui do SFX EnergyCast e daqui a pouco a gente volta. Pensando em investir em um novo negócio? A energia solar fotovoltaica é o setor que mais cresce no Brasil e no mundo. Isso porque, além de renovável e não gerar danos ao meio ambiente, a energia solar ainda pode economizar até 95% na conta de luz. E a SFX Solar, há mais de 20 anos no mercado, oferece a você a oportunidade de ter o seu próprio negócio com um baixo investimento e alto retorno. Nossa experiência de negócio e estrutura permitem que os franqueados entrem fortes e capacitados no mercado, se preocupando apenas com o setor comercial. Disponibilizamos um treinamento comercial para você e sua equipe, além de todo o apoio de marketing, como site, cartões de visita, folders e muito mais. Tudo pensado no sucesso da sua franquia. Querendo empreender no setor que dobra de tamanho a cada ano? A SFX Solar é a escolha certa. Venha empreender com a gente. Seja um franqueado você também. SFX EnergyCast voltando aqui para falar com o Ricardo Trentin e com o Gustavo Moraes e eu me lembrei de uma situação muito interessante. Ao longo de algum período da minha vida, provavelmente entre uns 10 ou 12 anos, eu tive bastante contato com o Bernardinho do vôlei, técnico de vôlei, né? E o Bernardinho, ele conta que a definição de quem seria o titular e o reserva, ou quem ele convocaria ou não para a seleção, não estava simplesmente no olhar dele. Naquele negócio, eu gosto mais desse cara, eu gosto mais daquele. Mas sim das estatísticas. Quantos pontos esse cara fez e quantos pontos esse cara deixou de fazer. Porque às vezes uma cravada do outro lado da quadra é muito bonito, mas vale um ponto. E um erro de uma bolinha que ele bateu um saque na rede pode ser bobo, mas é um ponto. Então, esses dados eles são importantes para o vôlei, mas eles são importantes para qualquer atividade, inclusive para a redução de consumo, Ricardo.
É por aí mesmo. Aquele aprendizado do Big Data, que é um termo bem conhecido aí, é realmente na acepção da palavra. Então, se você não tiver dados, você não vai ter dados estruturados, você não vai conseguir tirar boas conclusões na IA. Mas a partir do momento que você tem os dados, as conclusões são muito interessantes. E um exemplo, Aguinaldo, é que muitas vezes a resposta nem estava tão programada. Você descobre coisas. Eu vou dar um exemplo de um cliente nosso que tem um dos nossos robôs, é um condomínio de prédios que fica ali no bairro da Conceição, em São Paulo, e nesse condomínio de prédios a gente tem lá o robô de set point inteligente. Então tem andar que está a 22 graus, tem andar que está 23, tem andar que está 24. O robô vai aprendendo as preferências do andar. E um efeito colateral interessante que a gente não tinha programado é o seguinte: em alguns andares em dias de verão, um pouco antes da hora do almoço, o robô começa a baixar a temperatura. E a gente achou que aquilo era um erro. E depois a gente foi pesquisar nos dados e nós aprendemos que aquele perfil de usuário, no retorno do almoço, porque estava fora com calor, prefere uma temperatura mais baixa. Então o robô aprende e se antecipa. Isso é a resposta dos dados. Então, se você não tem dados, as suas conclusões vão ser sempre por um achômetro. Às vezes você está no caminho certo, mas os dados enriquecem muito mais. E isso, quando começa a gerar volume, é por isso que a gente vê IAs aí que tem 10, 15 anos de pesquisa até se tornar comercial, porque de verdade demora para você tirar as conclusões. Mas quando você começa a tirar, elas são valiosas. Isso é interessante, que a gente vê que é muito mais amplo o assunto do que a gente imagina quando a gente fala em economia, principalmente economia e redução de conta de energia, porque, claro, você tem lá a economia que você enxerga que é ali na conta de energia, ali na ponta, ali onde eu vou migrar a minha empresa para o mercado livre de energia porque eu vou ter uma tarifa mais baixa. Isso é interessante. Mas é mais amplo do que isso, porque, que nem o Ricardo comentou, você ter um consumo energético mais sustentável, mais eficiente. Não é porque eu estou pagando mais barato na minha tarifa que eu não preciso me preocupar no consumo que eu tenho. Se eu posso ter um consumo menor e uma tarifa menor, essa junção vai potencializar, os meus ganhos. E aí a IA vem muito a ajudar nesse modelo, correto? Eu acho que é por aí mesmo. Acho que assim, o medidor de entrada de energia é o ponto de estudo. Então, para frente do medidor, obviamente, comprar bem a energia é muito importante. Você ter uma comercializadora, uma boa gestora, mas antes do medidor de energia, você enxergar o seu perfil de consumo e mais, modelos que nós desenvolvemos indicam o quanto de energia eu terei até o fechamento do meu contrato no MLE, que é de mês em mês, né? Você tem que ir lá se justificar com a CCE. Então, olha que legal se eu pudesse te dizer, olha, você está aqui com 15% sobrando no seu contrato, amanhã o PLD está quente, usando um termo de mercado, né? O mercado está comprador, você pode vender no spot a sua energia. Isso não é uma realidade ainda no mercado brasileiro, mas isso caminha para uma realidade muito próxima de você conseguir fazer esse tipo de comercialização. É só a gente acertar umas questões de banda morta aí dos contratos, mas acho que é uma outra conversa, mas estamos caminhando para isso. E resumindo, e traduzindo até alguns termos que ele utilizou, por exemplo, se eu compro bem a minha energia, um preço barato, porém eu tenho que comprar aquela quantidade mensal, e eu consigo diminuir o meu consumo usando mecanismos e ferramentas de IA, por exemplo, então eu vou consumir menos. Então, aquela faixa que eu consumir menos do que está no meu contrato, eu posso rentabilizar isso. Poderei ganhar, entre aspas, ganhar dinheiro com isso. Então, além de comprar mais barato, se eu conseguir consumir menos utilizando os mesmos equipamentos, deixando eles mais eficientes, essa diferença eu posso rentabilizar vendendo isso dentro do mercado a curto prazo. O mais interessante de tudo isso é que eu não preciso saber tudo, tá? Mas eu preciso conhecer quem sabe. Então essa é a grande joia da gente contratar um consultor, não é verdade? Mas Ricardo Trentin, muito obrigado por ter vindo ao SFX EnergyCast. Infelizmente o nosso tempo acabou,
mas o nosso aprendizado, ele só enriqueceu. Mais uma vez, obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite, estou sempre disponível. Muito obrigado, Ricardo. Com certeza teremos próximas vezes, porque é um assunto inesgotável, né? Sim. Muito bom. E o SFX EnergyCast volta na próxima semana. Enquanto isso, você pode assistir nossas reprises também ao longo da semana aqui no Canal 25 ou ir para o nosso youtube.com.br/canal 25, onde você encontra também todos os episódios anteriores do SFX EnergyCast. E esteja com a gente na próxima semana, novamente aqui, quinta-feira, 22 horas.